ensino da geografia vem mudando bastante nas últimas décadas, em especial nos últimos anos. Por sinal, nesse período, o mundo também vem mudando. O número de países ou estados-nações passou de cerca de 160 há apenas 20 anos atrás para quase 200 atualmente. Em alguns casos, como o da Alemanha, ocorreu uma união de estados nacionais distintos, mas frequentemente aconteceu o oposto, a fragmentação ou divisão de países. A ex-União Soviética, um dos dois estados mais poderosos do século XX, deixou de existir no final de 1991, dando lugar a 15 novos estados nacionais. A antiga Iugoslávia, além de ficar dividida em 5 novos países, vive atualmente uma sangrenta guerra civil e existem ainda outros casos. O ensino da geografia procura acompanhar essas mudanças, pois o papel da geografia no sistema escolar nada mais é que o de explicar o mundo em que vivemos, de ajudar o aluno a compreender a realidade espacial na qual ele vive e da qual é parte integrante. A principal mudança no ensino da geografia foi a passagem que ainda ocorre de uma geografia tradicional e descritiva, voltada para a memorização, para uma geografia crítica, uma geografia preocupada com o raciocínio e o espírito crítico do educando, e que procura explicar, e não apenas descrever, o mundo em que vivemos, desde a escala local, ou seja, o bairro, a cidade, o município, até a escala regional e a nacional, e logicamente também a escala mundial ou planetária. A geografia tradicional durou mais de 100 anos. Foi a geografia implantada nos sistemas escolares no século passado, no século XIX, quando ocorreu a expansão do ensino público e a obrigatoriedade das crianças irem às escolas. O primeiro estado a implantar um sistema de ensino público obrigatório e disponível para todos foi a Prússia, antes mesmo da unificação alemã de 1871. E por coincidência, foi justamente na Prússia, que mais tarde tornou-se na porção principal da Alemanha, que a própria geografia foi sistematizada e virou uma disciplina ou ciência autônoma com Humboldt e Ritter. E a função da geografia escolar, naquele momento, era de divulgar uma imagem favorável da pátria, do Estado-nação, sendo por isso extremamente nacionalista e ufanista. E o exemplo alemão foi posteriormente reproduzido pelos demais países desenvolvidos, por exemplo, pela França, pelos Estados Unidos ou pela Grã-Bretanha. O século XIX foi um período de desenvolvimento do capitalismo, urbanização e proletarização da força de trabalho. Mas ele foi principalmente, nas palavras do historiador Erich Hobsbawm, um período de construção das nações, de desenvolvimento do nacionalismo. A Alemanha, por exemplo, foi unificada em 1870, 71, num processo no qual várias culturas e idiomas distintos foram homogeneizados e tiveram que conviver no mesmo território, com a hegemonia de um único Estado que pretendia falar em nome da nação. A nação alemã, na realidade, foi inventada naquele momento, e os habitantes da Prússia, da Baviera, da Saxônia e de outras regiões tiveram que virar alemães, tiveram que passar a ir na escola ou servir o exército, e pouco a pouco começaram a falar o mesmo idioma e a desenvolver um sentimento patriótico em comum. O mesmo ocorreu na Itália, unificada 10 anos antes, em 1861. Idioma de algumas regiões da parte norte, o Piemonte e a Lombardia, virou o italiano moderno, e as línguas de outras regiões tiveram que virar dialetos ou desaparecer. Também na Grã-Bretanha ou na França isso ocorreu, embora sem a necessidade da luta pela unificação. Em suma, os Estados-nações modernos foram uma construção do século XIX, principalmente, e o sistema escolar e o ensino da geografia desempenharam um importante papel nesse processo. A escola foi fundamental porque impunha uma língua oficial, o idioma pátrio, que todos deviam falar e escrever. E dentro da escola, o ensino da geografia consolidava o patriotismo, mostrava a nossa pátria, que era identificada com o mapa, com o contorno cartográfico. Quando pegamos um livro de geografia de qualquer parte do mundo, seja da Alemanha, da França, da Argentina ou do Brasil,
Qualquer manual de geografia do século XIX até os anos 60 ou 70 do século XX, iremos perceber que em todos eles há um patriotismo exagerado do tipo: o nosso país é o país do futuro, nossas riquezas ou potencialidades são as maiores do mundo, nossas paisagens são as mais belas, nós somos, enfim, o centro do mundo. Essa é a geografia tradicional, uma geografia patriótica e nacionalista, voltada mais para a memorização, pois o que importava não era fazer o aluno raciocinar, e sim assimilar verdades pré-estabelecidas, fatos, informações geradas pelo Estado e destinados a produzir o bom cidadão. Cidadão entendido não como um sujeito participante, e sim como um possível soldado, alguém que pode morrer pela pátria no caso de uma guerra. Já a geografia crítica nasce num outro momento e com outros objetivos. Começa-se a falar em geografia crítica, termo muito frequente na França, na Espanha, na Itália e até na América Latina, ou geografia radical, que é o termo mais empregado na Inglaterra e nos Estados Unidos, desde o final dos anos 70. A partir da segunda metade do nosso século, o nacionalismo no estilo do século XIX veio declinando. Aquele nacionalismo que deu origem às duas guerras mundiais, que foram disputas entre grandes potências ou estados-nações fortes, ufanistas e com aspirações a uma maior expansão internacional. Houve o advento e a expansão das empresas multinacionais, o crescimento notável do comércio mundial e uma interdependência que nunca existiu anteriormente na história da humanidade. E não podemos esquecer da formação de blocos ou mercados internacionais, cujo grande e pioneiro exemplo foi a Europa Ocidental, o antigo mercado comum europeu, a atual União Europeia. São imensas regiões mundiais onde gradativamente vai se estendendo o conceito de cidadania, que deixa de ser exclusivamente alemã, francesa ou italiana e passa a ser europeia. Mais importante que formar o cidadão soldado hoje é formar o cidadão crítico, ativo, participante na sociedade e nas suas transformações. Mais importante que dar informações é ensinar o aluno a pensar, a pesquisar, a aprender a aprender. Essa é uma mudança nos objetivos da escola, de uma forma geral, e do ensino da geografia em particular. Outro elemento básico para o nosso tema é a velocidade das mudanças geopolíticas, das transformações sociais, culturais, econômicas ou políticas que possuem repercussões territoriais. Até algumas décadas, parecia que o mundo era estático. As mudanças não eram tão rápidas e radicais e nem tão divulgadas como atualmente. Um livro de geografia, até os anos 60 ou 70, podia passar décadas sem grandes modificações. Aliás, essa era a regra geral nos livros didáticos do passado. Basta fazermos uma consulta numa boa biblioteca ou num arquivo para notarmos que os grandes manuais do início do século até os anos 60 pouco mudavam de um ano para outro. Isso não apenas no Brasil, mas também na Suíça, na França, na Alemanha e em outros países. Hoje nós sabemos que isso não é mais possível, pois tudo muda rapidamente. E os livros, os estudantes e até as pessoas em geral, desde que queiram ser bem informadas, têm que se atualizar constantemente. O importante hoje, ao contrário do passado, não é o estudante que memorizou informações, e sim aquele que sabe onde buscá-las, que sabe pesquisar, que compreende o porquê das coisas. Em resumo, podemos dizer que a geografia tradicional volta-se para formar o patriota cego, aquele que somente recebe ordens ou informações e nunca reflete sobre elas. A geografia crítica, por sua vez, está voltada para formar o cidadão crítico, participante, que reflete sobre o mundo e procura nele agir. Para entendermos melhor o significado da geografia crítica frente às mudanças ocorridas no mundo, temos que refletir sobre a nova ordem mundial e o papel do ensino nessa nova fase da história humana. Sabemos que a nova ordem resultou da crise da bipolaridade e da Guerra Fria, do naufrágio do mundo socialista final. Mas ela não se resume a isso. Existe também a emergência de novos centros mundiais de poder, um poder que hoje em dia é mais econômico e tecnológico do que político-militar. No lugar da rivalidade leste-oeste, socialismo versus capitalismo ou Estados Unidos versus União Soviética, temos agora um novo tipo de competição entre Estados Unidos, Europa e Japão, na qual a inovação tecnológica e a conquista de mercados é muito mais importante que a fabricação de armamentos.
Existe ainda uma intensa e crescente globalização, que se ampliou mais ainda com a reincorporação do mundo socialista no mercado mundial, mas que já avançava antes mesmo disso. A humanidade vai tomando consciência de que vivemos num único planeta, numa mesma nave espacial, onde o problema da poluição é mundial e não somente local ou nacional, e a interdependência entre os povos e estados é cada vez maior. Essa globalização, por sua vez, unifica completamente, mas não homogeneiza, a humanidade, com as desigualdades sociais e internacionais crescendo a cada ano. Podemos afirmar com convicção que nunca houve tamanha interdependência entre as nações, mas também que nunca houve tantas desigualdades entre os povos que habitam a superfície da Terra. Um aspecto essencial da nova ordem é a revolução técnico-científica, ou terceira revolução industrial. De forma esquemática, podemos dizer que existiram 3 revoluções industriais, ou mudanças radicais na economia e na sociedade moderna. Inicialmente, tivemos a primeira revolução industrial, que começou em meados do século XVIII e foi marcada pela hegemonia inglesa, pelo carvão como principal fonte de energia e pela forte influência das indústrias têxteis. Depois dela veio a segunda revolução industrial, que se iniciou por volta de 1870 e foi caracterizada pela expansão da atividade industrial por outros países, França, Alemanha, Japão e principalmente Estados Unidos, pelo petróleo como principal fonte de energia e pela forte influência das indústrias petroquímica, siderúrgica e, em especial, a automobilística. E no final do século XX, começando nos anos 70 e continuando em nossos dias, temos a emergência da terceira revolução industrial, que gradativamente se impõe e, inclusive, teve muito a ver com a crise do mundo socialista, com a incapacidade das economias centralmente planificadas em dar conta das inovações tecnológicas que ela requer. É importante analisarmos essa revolução produtiva, que também é social e cultural, pois ela modifica hábitos e valores, unifica mais ainda o mundo e transforma radicalmente o sistema escolar e o próprio ensino da geografia. O que é essa revolução técnico-científica, afinal? Em primeiro lugar, ela acaba com a hegemonia norte-americana, assim como a segunda revolução industrial pôs fim à supremacia inglesa. Ela difunde mais ainda a atividade industrial, inclusive os serviços modernos, pelo espaço mundial. Agora, as modernas regiões industriais não se encontram somente no norte, nos países de industrialização clássica, mas também na China, nos tigres asiáticos e talvez até em alguns países latino-americanos. Ela substitui o petróleo por outras fontes de energia, que em geral não são tão poluidoras, as fontes biológicas, não apenas a biomassa, mas principalmente os resultados da biotecnologia, a energia solar, o hidrogênio, as marés, etc. Ela elege novos setores industriais de vanguarda no lugar da petroquímica e da indústria automobilística, que foram as vedetes da segunda revolução industrial. A informática, principalmente, a robótica, a biotecnologia, as indústrias aeroespaciais, a química fina, as telecomunicações, as indústrias de novos materiais e a microeletrônica. Mas o mais importante é a mudança operada na mão de obra, com a exigência de mais qualificação, de uma escolaridade muito mais intensiva, fato que vem revolucionando a escola nos países avançados. Até a segunda metade do século XVIII, isto é, até o advento da primeira Revolução Industrial, nenhuma economia em todo o mundo tinha necessidade de uma mão de obra em geral escolarizada, nem mesmo com o ensino primário. Já assinalamos que as primeiras sociedades a criar um sistema escolar público e obrigatório o fizeram principalmente no século XIX. Só que as exigências econômicas e políticas por escolaridade, naquele momento histórico, davam ênfase apenas ao ensino básico, ao saber contar e saber ler e escrever um idioma, o idioma oficial da pátria. Era a época dos apertadores de parafusos, dos camponeses que viravam operários, da força de trabalho que cumpria uma jornada diária de 12, 14 ou até 16 horas. Já com a segunda revolução industrial, notadamente no nosso século, existiu a necessidade de uma mão de obra especializada, técnica, com algo mais além do primário. A jornada de trabalho diminuiu para 10 ou 8 horas por dia e os operários tornaram-se mais especializados. Foi a época do taylorismo e do fordismo, da linha de montagem,
dos cursos técnicos de nível médio, que tão bem marcaram a supremacia das indústrias automobilística e petroquímica. Mas agora, com a revolução técnico-científica em andamento, o nível de escolaridade nas economias avançadas aumenta cada vez mais. Não mais técnicos de nível médio, algo que vai ficando obsoleto, e sim funcionários com curso superior. Não mais uma mão de obra técnica